Fala pessoal, professor Matheus Ribeiro, e a gente vai iniciar mais uma aula de cálculo 1. Lembrando que na aula passada, a gente terminou o nosso conteúdo sobre operações matemáticas, tá bom? E aí lembrando, a gente viu soma, subtração, e multiplicação, divisão, radiciação, exponenciação, potência. Depois a gente viu logaritmo e exponenciação, número de Euler, e algumas aplicações, tá, pessoal? E só para contextualizar, a gente passou primeiro por conjuntos, E aí os conjuntos, eles conseguem nos dar uma relação lógica entre dois grupos, tá bom? E aí a gente viu também que a gente também tem, depois disso a gente viu as operações matemáticas, tá bom? Isso tudo vai nos ajudar a entrar nas expressões agora, nas expressões numéricas e posteriormente nas expressões algébricas, tá bom? E aí esse primeiro módulo a gente vê tudo isso para a gente conseguir entender o que é uma função, tá bom? E aí, continuando essa nossa jornada, tá? E a gente vai entrar nas expressões numéricas, tá bom? Ver bem superficial o que é uma expressão numérica, acho que é bem básico assim. E depois a gente entra em expressão algébrica, tá? Então, dando sequência, tá bom? Para contextualizar, a gente viu a teoria dos conjuntos, entrou em operações e agora a gente vai ver as expressões numéricas e expressões algébricas, tá bom? A gente vai passar bem rápido sobre as expressões numéricas, vamos contextualizar o que é isso, tá? E até para a gente ver as aplicações das operações matemáticas, tá bom? Das operações matemáticas, tá? Então, entrando, qual que é a definição das expressões numéricas? Bom, elas são operações, são expressões onde tem duas ou mais operações matemáticas, tá bom? Então tem duas ou mais operações matemáticas. É o que eu estou falando? Bom, duas ou mais, a gente está falando de 2 mais 1 menos 3. Isso é uma expressão, tá? Isso aqui é uma expressão matemática. Por quê? Tem pelo menos duas operações. No nosso caso aqui, a soma e a subtração. Tá bom? E qual que é a ideia da expressão numérica? Tem somente números, tá bom? Então tem somente números nessas expressões numéricas, tá? Tem somente números. Apenas números, tá bom? Bom, e a ideia é que a gente tem um porém, tá? Tem a soma e a subtração, ou pode ter soma com multiplicação. E a ideia é a seguinte, bom, qual ordem que eu tenho que obedecer? Bom, no caso, as expressões numéricas, elas respeitam uma ordem. Elas respeitam uma ordem lógica, tá? E no caso, por exemplo, a gente tem um exemplo aqui. 30 dividido por 10 vezes 3. A gente pode ter dois resultados possíveis aqui, tá? Dois resultados possíveis. Vamos dar uma olhada? Bom, se a gente fizer 30 dividido por 10, tá? 30 dividido por 10 é igual a 3, tá? É igual a 3. E a gente continua essa nossa expressão, tá bom? E aí isso resume a isso. E 3 vezes 3 vai ser igual a 9. Então o resultado, seguindo essa ordem, é igual a 9, tá? Por sua vez, e se a gente fizesse 10 vezes 3 primeiro, tá? É 30, tá bom? E depois a gente dividisse esse 30 dividido por 3, tá bom?
a gente fizesse esse resultado, colocasse esse aqui com esse nosso resultado aqui. 30 dividido por 30 ia ser 1, tá bom? Seguindo essa outra ordem, fazendo a multiplicação aqui no caso primeiro, iria dar 1, tá? O que a gente tem é que o primeiro resultado está certo, tá bom? O primeiro resultado está certo. Então a gente tem que lembrar que as expressões algébricas, elas seguem uma ordem, pessoal. Elas seguem uma ordem. Isso tem que ficar muito claro, tá bom? Porque tem muito erro, tá? Tem muita gente que faz a multiplicação primeiro e não se questiona, tá bom? Mas, na verdade, tem sim uma ordem, tá bom? E a gente vai ver quais são elas, tá bom? A gente vai ver quais são elas. No caso, tá? Quais são as ordens? A primeira coisa que a gente tem que resolver, o que está dentro do parênteses, tá bom? Primeiro é o que está dentro dos parênteses, tá? Depois a gente resolve o que está dentro dos colchetes e depois a gente resolve o que está dentro das chaves, tá bom? Então a ideia é, por exemplo, se a gente tivesse 3 que multiplica 2 que divide 1, tá? E a gente tivesse um 4 aqui que multiplicasse isso tudo, tá bom? No caso, a gente resolve primeiro o parênteses, tá bom? A gente vai resolver o parênteses. A gente vai resolver o parênteses. Depois, a gente vai resolver as chaves. E por último, você resolve as chaves. Parênteses, colchetes e chaves. É a ordem, tá? Depois, a segunda prioridade vem a potenciação e a radiciação, tá bom? Elas estão no mesmo nível, tá? Não tem uma ordem entre elas. As duas têm a mesma ordem de importância. Depois que a gente resolver a potenciação e a radiciação, a gente passa para a multiplicação e a divisão, tá bom? Depois que a gente resolver isso, é que só depois disso que a gente vai fazer as nossas somas e as nossas subtrações, tá bom? E o negócio é o seguinte, quando tiver mais de uma operação do mesmo nível, que é o nosso caso anterior, tá? No nosso caso, a gente tem mais de uma operação no mesmo nível. E não tem nenhum parênteses ou colchetes ou chaves mostrando qual que é a prioridade. O que a gente deve resolver nesse caso? A gente deve resolver primeiro da esquerda para a direita. Então, nesse nosso caso aqui, o que a gente fez? A gente resolveu primeiro o que está na esquerda e depois o que está na direita, tá? Então, primeiro a gente fez essa divisão que deu 3 e depois a gente fez essa multiplicação, tá bom? E depois a gente fez essa multiplicação desse resultado, tá? Então, intuitivamente, sei lá, ou por trás disso, é como se houvesse um parênteses aqui em que a gente tivesse que resolver primeiro essa operação que está na esquerda, você está entendendo? E depois a gente resolve o que vem na direita, entendeu, pessoal? Então a ideia é bem simples, tá? Então, por exemplo, esse caso aqui, ele é errado. A gente não pode resolver primeiro o que está na direita, não pode fazer a multiplicação primeiro para depois fazer a divisão. A gente tem que primeiro fazer a operação que está na esquerda para depois fazer a operação que está na direita, tá bom? Então, dando sequência, tá? A gente vai fazer alguns exemplos que tem diversas ordens, tá? De resolução, tá bom, pessoal? Bom, então vamos lá. Vamos pegar esse nosso exercício aqui e vamos lá para o nosso quadro resolver ele, tá? Então, pessoal,
dando sequência, na nossa número 1, tá? Na nossa letra A, o que a gente tem? Bom, a gente tem o seguinte, é 25 mais 6 elevado a 2, tá bom? Uma potência dividido por 12, divisão, menos uma radiciação ali, né? Mais 42. O que a gente deve resolver primeiro? A gente tem, nesse caso, a gente tem divisão, a gente tem soma, a gente tem potência, né? A gente tem potência e a gente tem raiz também de um número. O que vem primeiro? Primeiro é a potência e a radiciação, tá? Em segundo, a gente resolve a multiplicação, tá bom? E por último, a gente vai fazer a nossa soma, tá? Então vamos ver como é que isso é na prática? Então a gente sabe que o resultado dessa expressão numérica, como vai ficar? Bom, vai ser 25, a gente continua o que a gente não vai fazer primeiro, tá? Mais 6 elevado a 2, primeiro a gente tem que fazer isso. 6 elevado a 2, 6 vezes 6, 36, não é verdade? 36. Dividido, a gente não vai fazer essa conta agora, por 12, tá? Menos raiz de 169, tá? Raiz de 169 é 13, menos 13, mais 42, tá bom? Bom, pessoal, e agora o que sobrou ali pra gente? A gente ficou com divisão, tá? Soma e subtração. E a gente vai resolver exatamente nessa ordem. Primeiro a divisão agora, né? Depois a soma e a subtração, tá bom? Então, continuando, vamos continuar o nosso percalço, tá? Continuando, a gente vai ter 25, tá? Mas a gente vai fazer essa divisão agora, tá? 36 dividido por 12 é igual a 3. A gente continua escrevendo o restante da nossa operação que a gente não fez ainda. Menos 13 mais 42, tá bom? Bom, pessoal, e agora a gente tem essa sequência aqui, né? No caso de soma e subtração, tá? A questão de fazer da esquerda para a direita é mais complicado para a divisão e para a multiplicação, para potenciação, para radiciação e para potenciação. Porque aqui, pessoal, aqui o que a gente faz, a gente pode fazer essas operações todas que não vão alterar o resultado, tá? Não importa a ordem aqui, tá bom? Porque, por exemplo, você está colocando 2 e tirando 2, colocando 2, tirando 2, no final das contas vai ser 0, entendeu? Não importa a ordem, tá? Então a gente pode resolver essa soma aqui direto, tá bom? Ou a gente pode fazer passo a passo também. Então a gente faz 25 mais 3 dá 28, tá bom? Menos 13 mais 42, ou 42 menos 13, né? 42 menos 13, e isso dá quanto? Vamos ver, 42 menos 13, isso vai ser igual, passa o 1 para cá, né? 12, e aqui fica 3 agora, 12 menos 3, 12 menos 3, 9, né, pessoal? 12 menos 3, 9. 3 menos 1, 2. 29, né? 29. Vai ficar 29 positivo, tá bom? Mais 29, tá bom? E qual que é o resultado agora final? Bom, o resultado final é igual a 28 mais 7, mais 29 e 57, tá bom? Então o resultado dessa nossa expressão aqui é igual a 57, tá? É igual a 57. Então percebam que a gente utilizou uma ordem lógica. Primeiro a gente fez
a potência e depois a radiciação. A gente fez conjuntamente, porque elas não estão juntas dentro do mesmo termo, tá bom? Depois a gente fez essa divisão, tá? Essa divisão. E depois a gente fez as somas e as subtrações, tá? E aí a gente encontrou 57. Beleza? Vamos fazer agora essa nossa letra B aí, tá? Vamos fazer a nossa letra B. Então, o resultado da letra A é igual a 57, né? Isso aqui, o resultado dessa expressão é 57, tá? A gente vai fazer a nossa letra número 2, tá bom? A nossa número 2, a gente tem potência, a gente tem também multiplicação e a gente tem também uma divisão, tá bom? E a gente tem uma divisão, tá? Nesse caso, o que a gente faz primeiro, pessoal? O que a gente faz primeiro? Bom, a gente vai fazer a potência, não é verdade? Depois a gente vai fazer a multiplicação e depois a gente vai fazer a divisão, não é verdade? Bom, o primeiro caso, então vamos fazer aquela potência. 1 elevado a 2, tá? Então a gente tem 1 elevado a 2, vamos repetir ela aqui para ficar mais claro, que multiplica 1 dividido por 3, tá? Mais 1 dividido por 4, tá bom? Isso tudo, e 1 dividido por 4, dividido por 1, dividido por 3, tá? Então vamos apagar aqui essa nossa ordem. A gente já sabe que a gente tem que fazer primeiro a potência, tá bom? Naquele nosso primeiro termo, tá? Então a gente resolve esse aqui primeiro. Vamos resolver essa potência. Qual que é o resultado dessa potência? A gente eleva os dois, né? Então a gente viu que a gente pode distribuir aquilo ali, tá? Isso é igual ao quê? É 1 elevado a 2, 2 elevado a 2. Aplicamos aquela nossa propriedade de potência. A gente repete, né? Multiplica isso aqui. E a gente, vamos lá. 1 dividido por 4, isso dividido por 1 dividido por 3. Tá bom? Bom, vamos então elevar esses dois números. Vamos elevar o numerador e elevar o denominador, tá? Isso vai ser igual ao quê? Isso vai ser igual a 1, porque 1 elevado a 2 é 1, né? 1 vezes 1 é igual a 1, dividido por 4. Por quê? 2 elevado a 2 é igual a 4. A gente tem que multiplicar o 2 duas vezes. 2 vezes 2, 4. Multiplica 1 sobre 3 mais 1 sobre 4 dividido por 1 sobre 3. Tá bom? Então, continuando, o que a gente vai ter aqui? Vamos apagar aqui, tá? Vamos apagar esse resultado, porque a gente já sabe que a gente tem isso, tá bom? Então, agora, a gente pode resolver esses dois termos aqui separadamente, tá bom? A gente pode resolver os dois separadamente, tá? Por quê? Porque eles não estão no mesmo termo. Tem uma soma aqui que possibilita que a gente divida, faça essas duas operações de forma separada, tá bom? Faça as duas operações de forma separada. Então a gente vai fazer 1/4 vezes 1/3. O que a gente tem que fazer aqui? No caso a gente multiplica, tá bom? Esses dois termos, tá? E multiplica esses dois termos, tá bom? Vamos apagar aqui em cima, só para a gente conseguir fazer isso aí, tá? Bom, vamos continuar. Então, continuando, a gente vai resolver esses dois termos. 4 vezes 3 é 12, pessoal.
4 vezes 3 é 12. 1 vezes 1 é igual a 1. Tá bom? Mais... E a gente pode resolver isso aqui também. Tá? Como que funciona a divisão de divisões? A gente conserva o primeiro termo, né? E multiplica pelo segundo invertido. Tá bom? 3 vezes 1. Tá? Então, dando sequência, agora o que a gente tem que fazer? Vamos resolver essa multiplicação, né? Vamos repetir primeiro. 1 sobre 12 mais 1 vezes 3 dá 3, né? 4 vezes 1 é 4, né, pessoal? Vamos apagar aqui, a gente ganhar espaço, tá bom? Dando sequência, então, agora é só fazer essa soma de frações, tá bom? Nessa soma de frações, o que a gente tem que fazer? Bom, a gente vai ter que tirar o máximo multiplicador comum entre os dois, tá bom? Como que a gente faz isso? Vocês lembram? Vamos fazer aqui. Se vocês não lembram, a gente faz, tá? Então, a gente tem 12 e 4, tirando o MMC do nosso denominador, né? 12 e 4, tá bom? Vou fazer a nossa reta aqui. Bom, vamos dividir pelo menor número primeiro. A gente divide primeiro por 2, né? 12 dividido por 2 dá 6,4 dividido por 2 dá 2, né? Vamos dividir por 2 primeiro, porque eles têm o mínimo divisor comum entre os dois, é 2, né, pessoal? Então, 2. 6 dividido por 2, 3, né? Vírgula, 2 dividido por 2, 1, né? Agora a gente pode dividir por 3, tá? Quando tem 1 aqui, a gente divide só pelo divisor aqui, ou pelo que sobrar desse nosso outro número aqui, tá bom? 3, tá bom? Então, o que a gente tem ali? A gente tem... qual que vai ser o nosso máximo múltiplo comum? É só multiplicar tudo, né? 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Tá bom, pessoal? Então, o nosso MMC é 12, tá? Então, na hora que a gente vai fazer essa soma, a gente tira primeiro o MMC, 12, tá? E aí, o que a gente tem que fazer agora? A gente divide pelo de baixo e desse resultado a gente multiplica pelo de cima, tá bom? Então, isso vai ficar o quê? 12 dividido por 12, 1 vezes 1, 1. Mais 12 dividido por 4, 3 vezes 3, 9. Tá? Então, qual que é o nosso resultado, pessoal? Vai ser 10 sobre 12. Tá bom? Vai ser 10 sobre 12. Então, o nosso resultado aqui é 10 sobre 12. Tá bom? 10 sobre 12. E aí, vamos resolver agora aquela nossa letra C ali, pessoal. Tá bom? Vamos resolver a nossa letra C, tá? A gente tem 480 dividido por 20. Aqui é uma chaves que multiplica o colchete de 86 menos 12, tá? Isso multiplica 5 mais 7. Tá bom, pessoal? Aqui tem um colchete, né? E aqui fecha a nossa operação. Tá bom? O que a gente tem que resolver primeiro? Nesse caso, a gente tem colchetes. Depois a gente tem chaves. Depois a gente tem parênteses, colchetes, chaves, tá? A gente tem também uma potência, a gente tem também uma multiplicação e uma divisão, tá bom?
Então essa vai ser a nossa ordem, tá? Primeiro, a gente vai resolver esse parênteses aqui, né? Primeira coisa, a gente tem que resolver esse parênteses. Menos 12, que multiplica 5 mais 7. 5 mais 7 é igual a 12. Tá bom? É igual a 12. Fecha o nosso colchetes aqui. 2. Fecha a nossa chave. Tá bom? A gente tem também, agora, a gente tem também um colchetes. Não é verdade, pessoal? A gente tem um colchetes, tá? Então vamos resolver ele. Vamos resolver esse colchetes aqui. Tá bom? Só que dentro desse colchetes, a gente tem que fazer essa multiplicação aqui primeiro, né? Então isso vai ser 480 dividido por 20, né? Que multiplica 86, né? Menos 12 vezes 12, 144. Correto? Fecha o nosso colchetes. Continua a nossa elevação ali, a nossa potência. E vamos lá. Agora a gente continua resolvendo. Isso é 480 dividido por 20, tá? Vamos fazer agora essa conta, né? 86 menos 144, tá bom? 86 menos 144 vai dar menos 58, tá bom? Menos 58. A gente continua aqui então. Menos 58, tá bom? Menos 58. Isso elevado a 2, tá bom? Menos 58 elevado a 2, tá? Então, o que vai ficar isso aí, pessoal? Agora a gente tem que fazer essa nossa elevação aqui, né? A gente tem que fazer essa nossa potência. Isso vai ser igual ao quê? 480 dividido por 20, que multiplica menos 58 elevado a 2, tá? Isso vai dar quanto? Vai ser 3.364, tá bom? 3.364. Tá bom? 3.364, que é o resultado disso. Fecha a nossa chave, tá? Agora a gente tem que resolver o que está dentro das chaves aqui, que é essa multiplicação, né, pessoal? Isso vai ser igual ao quê? 480 dividido por 20 vezes 3.364. Isso dá quanto, pessoal? Isso vai dar 67.280. Tá bom? E agora a gente faz essa nossa divisão, tá? Qual que é o resultado dessa nossa divisão? Bom, esse resultado final vai ser igual a 480 dividido por 67.280 é igual a 0,01. Tá bom? A gente tem, no caso, então, uma dízima. Tá? Então, pessoal, a ordem das operações se resolve dessa forma, tá? Se resolve dessa forma, tá bom? Então a gente vai fazendo esse processo, tá? Vamos resolvendo esse processo dessa forma. Parênteses, colchetes, chaves, radiciação, elevação, multiplicação, divisão, soma e subtração, tá bom? Tá bom, pessoal? Então a ideia é mais ou menos essa. Não tem muita complicação, tá? Quando a gente vê operações muito grandes, é só a gente ir resolvendo por partes, escalonando ela, colocando um debaixo do outro, tá? Até dar o nosso resultado final, tá bom? Até dar o nosso resultado final, tá?
Então, dando sequência, a gente acaba a nossa ideia de expressões numéricas, tá bom? E depois a gente vai entrar na ideia de polinômios, tá? Polinômios e depois expressões algébricas, tá bom, pessoal? Então, eu queria agradecer, tá? Queria agradecer a vocês e a gente se vê na próxima aula, tá?